metabolismo, tem Exato. vários problemas. Quanto mais você Abaixa come o acúmulo de gordura. Então, são de gordura. e acúmulo de gordura. Geram que a retenção, esses picos de insulina, grandes picos de insulina, parecer estar muito gordo. E o cara, né? Mas esse que é um problema. Quanto mais você Abaixa o metabolismo, tem Exato. vários problemas. São de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a retenção, de acúmulo de gordura. Então, grandes picos de insulina, parecer estar muito gordo. Esses picos de insulina, quanto mais você Abaixa o E o cara, né? Mas esse que é um problema. metabolismo, Exato. tem vários problemas. Geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o metabolismo, tem Exato. vários problemas. geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, metabolismo, tem Exato. vários problemas. são de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixa o geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixa o geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o geram que a retenção parecer estar muito gordo, são de gordura. E acúmulo de gordura. Grandes picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. Esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, parecer estar muito gordo, são de gordura. E acúmulo de gordura. Grandes picos de insulina. Esses picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. E o cara, né? Mas esse que é um problema. acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixa o parecer estar muito gordo, são de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a retenção, grandes picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. Esses picos de insulina, quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, parecer estar muito gordo, são de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a retenção, E o cara, né? Mas esse que é um problema. Metabolismo, tem Exato. vários problemas. grandes picos de insulina. Quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, parecer estar muito gordo, são de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a retenção, E o cara, né? Mas esse que é um problema. Metabolismo, tem Exato. vários problemas. Esses picos de insulina, quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, grandes picos de insulina geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. E o cara, né? Mas esse que é um problema. Metabolismo, tem Exato. vários problemas. Esses picos de insulina, parecer estar muito gordo, acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixa o grandes picos de insulina, são de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a retenção, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. esses picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixa o parecer estar muito gordo, são de gordura. E acúmulo de gordura. Grandes picos de insulina geram que a retenção, esses picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixa o E o cara, né? Mas esse que é um problema. são de gordura. E acúmulo de gordura. Grandes picos de insulina, parecer estar muito gordo, esses picos de insulina geram que a retenção, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. quanto mais você Abaixa o acúmulo de gordura. Então, são de gordura. E acúmulo de gordura. Grandes picos de insulina, E o cara, né? Mas esse que é um problema. esses picos de insulina geram que a retenção, parecer estar muito gordo. Quanto mais você Abaixa o metabolismo, tem Exato. vários problemas. são de gordura. E acúmulo de gordura. Grandes picos de insulina, acúmulo de gordura. Então, esses picos de insulina geram que a retenção, E o cara, né? Mas esse que é um problema. quanto mais você Abaixa o parecer estar muito gordo, metabolismo, tem Exato. vários problemas. grandes picos de insulina, são de gordura. E acúmulo de gordura. Esses picos de insulina geram que a retenção, acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixa o parecer estar muito gordo, E o cara, né? Mas esse que é um problema. grandes picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. são de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a retenção, esses picos de insulina, quanto mais você Abaixa o parecer estar muito gordo, acúmulo de gordura. Então, grandes picos de insulina, Metabolismo, tem Exato. vários problemas. E o cara, né? Mas esse que é um problema. geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Esses picos de insulina, parecer estar muito gordo, quanto mais você Abaixa o grandes picos de insulina, metabolismo, tem Exato. vários problemas. E o cara, né? Mas esse que é um problema. geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. acúmulo de gordura. Então, parecer estar muito gordo, esses picos de insulina, quanto mais você Abaixa o metabolismo, tem Exato. vários problemas. grandes picos de insulina geram que a retenção de gordura. E acúmulo de gordura. E o cara, né? Mas esse que é um problema. Parecer estar muito gordo,
Esses picos de insulina, acúmulo de gordura. Então, metabolismo, exato. tem vários problemas. Quanto mais você Abaixo, come, geram que a acúmulo de- retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Grandes picos de insulina, parecer estar muito gordo. Esses picos de insulina, E o cara, né? Esse que é um problema. Metabolismo, tem exato. vários problemas. Acúmulo de gordura. Então, quanto mais você Abaixo, come, retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a Acúmulo de- retenção, parecer estar muito gordo. Esses picos de insulina, E o cara, né? Esse que é um problema. Metabolismo, exato. tem vários problemas. acúmulo de gordura. Então, grandes picos de insulina são de gordura. E acúmulo de gordura. Quanto mais você Abaixo, come, geram que a acúmulo de- retenção, esses picos de insulina, parecer estar muito gordo. Metabolismo, Exato. tem vários problemas. Acúmulo de gordura. Então, E o cara, né? Esse que é um problema. retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Quanto mais você Abaixo, grandes picos de insulina, esses picos de insulina geram que a acúmulo de- retenção, parecer estar muito gordo. Acúmulo de gordura. Então, metabolismo, tem exato. vários problemas. retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Quanto mais você Abaixo, E o cara, né? Esse que é um problema. insulina, esses picos de insulina geram que a acúmulo retenção, grandes picos de insulina, acúmulo de gordura. Então, parecer estar muito gordo. metabolismo, tem exato. vários problemas. Quanto mais você Abaixo, retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Esses picos de insulina geram que a acúmulo retenção, E o cara, né? Esse que é um problema. acúmulo de gordura. Então, parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Quanto mais você Abaixo, retenção de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a acúmulo de- retenção, esses picos de insulina, E o cara, né? Esse que é um problema. parecer estar muito gordo, acúmulo de gordura. Então, Metabolismo, tem exato. vários problemas. quanto mais você Abaixo, grandes picos de insulina são de gordura. E acúmulo de gordura. Esses picos de insulina geram que a acúmulo de- retenção, parecer estar muito gordo, acúmulo de gordura. Então, E o cara, né? Esse que é um problema. quanto mais você Abaixo, grandes picos de insulina, metabolismo, tem exato. vários problemas. Esses picos de insulina são de gordura. E acúmulo de gordura. Geram que a acúmulo de- retenção, acúmulo de gordura. Então, parecer estar muito gordo, quanto mais você Abaixo, grandes picos de insulina, E o cara, né? Esse que é um problema. esses picos de insulina são de gordura. E acúmulo de gordura. Metabolismo, tem exato. vários problemas. Acúmulo de gordura. Então, geram que a acúmulo de- retenção, parecer estar muito gordo, grandes picos de insulina. Quanto mais você Abaixo, esses picos de insulina são de gordura. E acúmulo de gordura. E o cara, né? Esse que é um problema. Acúmulo de gordura. Então, geram que a acúmulo de retenção, metabolismo, tem exato. vários problemas. grandes picos de insulina, parecer estar muito gordo. Quanto mais você Abaixo, são de gordura. E acúmulo de gordura. Esses picos de insulina, acúmulo de gordura. Então, geram que a acúmulo retenção, E o cara, né? Esse que é um problema. grandes picos de insulina, parecer estar muito gordo. Metabolismo, tem exato. vários problemas.